Confesso pra você que o podcast aqui, a gente seleciona as pessoas a dedo e sua história está na boca do povo. Então não foi eu que fui até você, não foi você que veio até mim, as pessoas vieram até mim e foram Aconteceu, até né? você. Coisa boa, fico E- feliz. então, assim, já que tem pessoas indicando nós um pro outro, por que não levar esse conteúdo Sim, pra galera, mostrar um pouco da sua vida, da sua garra, do seu suor, desse sangue que você deixou pra trás, pra hoje estar vivendo o que você vive, né? da peleja canadense, aleluias. Não, gente, a gente vai falar também disso, mas também tem muitas alegrias, né? Acho que é importante a gente dividir as alegrias também, mostrar, porque a trajetória é grande, a gente sabe, né? É longa, mas também tem momentos maravilhosos que a gente aproveita nesse país. Então vamos falar sobre isso hoje à noite. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado esse convite. Eu espero que hoje nós possamos juntos agregar na vida de um brasileiro que se quer lá no Brasil, pessoas que olham para mim, olham para o seu Instagram e almejam estar no nosso lugar, Sim, porque muitos hoje não têm um caminho, não têm uma ideia, e o nosso podcast é uma ideia para gerar possibilidades. Eu acredito que através da sua história, ao contrário do sistema brasileiro no Canadá, sim. todo homem na construção, para fazer diferente, você chega de mansinho, faz o que nenhum homem quer fazer, alguns têm até preconceito, e você faz... Cara, eu tô muito curioso, confesso. Na realidade, essa questão da faxina é muito peculiar, né? Porque, na realidade, quando as pessoas perguntam assim, qual a sua profissão? Eu digo imigrante. E imigrante, ele não escolhe. A gente faz um bolo para fora, a gente faz um basement, pinta, a gente faz um Uber, a gente vai tentando, né? A gente vai ali atirando, porque isso, na realidade, mostra um certo desespero, porque mudar, sair do Brasil e vir para cá traz um certo medo num primeiro momento. E aí a gente vai falar sobre o desenvolvimento da resiliência aqui dentro, né? O quanto a gente se fortifica, o quanto a gente vence os nossos medos, né? Principalmente num país que te acolhe, num país que te recebe. Então é importante falar sobre isso. Mas principalmente até você se encontrar, né? Então muita gente começa numa faxina e acaba numa construção, outro começa numa construção e acaba num banco. Não tem meio que uma receita de bolo, acho, quando a gente chega aqui. Tem estratégia. E aí, estratégia nunca me faltou, desde, né, quando eu me entendo de gente. Quando eu botei o pé nesse país, eu disse assim, então, ou a gente é mais um, ou a gente cria uma estratégia, porque eu era cleaner, mas eu não queria permanecer cleaner, né? Que isso fique bem claro. E não é uma questão de receio com a profissão nem nada disso, pelo contrário. Eu falo, né, faxineiro, eu falo cleaner, e as pessoas dizem, é meio polêmico. Eu digo, não, eu falo com orgulho mesmo, eu não falo para que você olhe para mim, ai, tadinho, ai, coitado. Não, eu tenho o maior orgulho, né? Tudo que eu fiz aqui, o que eu consegui aqui dentro do Canadá foi com as faxinas, foi nas limpezas. Eu vi um glória, né? Isso. E eu acho que se a gente pode inspirar pessoas através da sua história, né? Como a gente está falando hoje à noite, por que não fazer? Né? Porque eu acho que tem muita gente que está na faxina, que está na limpeza, ou que está na construção. Muita gente, quando chega aqui no Canadá, as pessoas vêm cheias de sonhos. E eu também era um deles. Sim. E aí, por um tempo, esses sonhos estavam adormecidos. Porque a gente vai entrando naquela zona de conforto mesmo. Estou trabalhando na limpeza, estou pagando minhas contas, estou mandando dinheiro para a família do Tem meu Brasil. iPhone. Tem meu iPhone. Eu nem tinha, tá? Mas enfim, pula essa parte. E aí a gente vai seguindo. Tudo aqui é muito acessível num primeiro momento, então meio que te encanta e você fica ali. E aí você esquece do propósito. Qual foi o propósito com que você veio para cá? O que é que te tirou do Brasil e te trouxe para o Canadá? Né? Essa é a ideia. Então eu sempre me lembrava disso. Eu digo, não, eu já empreendia no Brasil, então eu quero empreender aqui também, né? Então eu fui criando, mas agora como que eu consigo? Porque eu não tenho networking, eu não tenho referências. Eu não tinha referência alguma e de nada. Então, primeiramente eu colei nos brasileiros que para mim me inspiravam aqui, né? Acho que todo mundo conhece a história da Ângela Mesquita da Brazil Remittance, que é a mãe de todos os brasileiros aqui em Toronto. E outras pessoas como o Arnon Mello, que é meu amigo e meu business mentor também, que é proprietário da Mello Rock Logistics, que eu tenho um carinho muito grande também. Em breve ele tá aqui.
Pois é, eu fui me inspirar na história dessas pessoas, eu fui saber o que é que elas faziam e como, e me aproximando delas e conhecendo a história, eu também comecei na faxina, Paulo. Eu fazia assim, fazia assado. Eu digo, então, se ela começou na faxina e ela hoje tem uma empresa e flui, é sucesso e eu também posso fazer. Então, a minha estratégia, o meu sonho que eu imaginava, ele não está tão longe, porque alguém conseguiu. Alguém chegou aqui e fez isso. Como? Aí não tem a receita. Aí cada um tem que criar a sua própria estratégia Sim. e fazer ali a sua timeline ou a sua deadline para a sua meta. A minha aqui demorou 4 anos, meu filho. Foi 4 anos limpando. Olha, de delegacia, que mais? Hospital, estacionamento, funerária. A gente vai falar disso depois. Caso, é muito curioso esse caso da funerária. Então, assim, a gente limpava. Viu? Se era para limpar, eu digo, vamos limpar. E passei por outros jobs também, mas estrategicamente, a faxina, e vou ser polêmico agora, nós dois aqui vai ter um fight, não é a profissão que paga menos. Ela só paga menos se você não tiver, se você não for estratégico. Se você for estratégico, a faxina paga muito bem também. Assim como a construção. E vamos falar de números, que eu gosto de números, né? Sim. Então, por exemplo... Eu já sei o que você vai falar, porque eu concordo. Na época da faxina, eu conseguia... Isso a gente está falando quando eu cheguei em 2016, tá? Então, na época da faxina aqui, eu conseguia tirar $6.000 mês. Mensal. Mês, né? Eu tinha 5 jobs. Né? Então, qual foi a estratégia que eu usei? A agilidade e eficiência. Então, o job que me pagava, tipo, 22... Paga pouco a hora. Por isso, aí é onde vem a sua estratégia. Sim. Na época, já pagava pouco. Eu não sei hoje. Deve ter subido, aumentado um pouco, gradativamente, né? Mas acho que ainda assim, a hora, para algumas funções, eu acho que ainda é, de fato, menos. Mas aí eu trabalhava num job que eu tinha que fazer 8 horas, eu ganhava por 8 horas e eu fazia o trabalho em 3. 3. Mas eu recebia às 8. Então, outro job, eu tinha que trabalhar 4, eu fazia em 1,5. Né? Jobs estratégicos com chave, que você vai lá, abre, limpa e vai embora. Né? Então, teve todo esse processo. E quando eu fui para os números, eu digo, então eu preciso fazer 6 por mês. Eu vivo com 3,5, 2,5 eu tenho que juntar para o business. Então, a meta era os 100. Né? No meu business plan, para abrir uma loja, tinha que ter ali por volta, né, entre 100 a 120 mil dólares, Uau. que é o custo de uma loja de pequeno, médio porte hoje aqui, incluindo tudo.